Glória a Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Aí ficou bom. Quantos felizes estão aqui nessa noite? Glória a Deus. Deus é bom e tem nos dado força para estar na presença dEle. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder ministrar a palavra dEle. A pastora Sumara, que sempre nos confia o altar. A pastora Marta, que está na direção, missionária Renata. Que Deus abençoe os obreiros desta casa, a igreja em geral, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou ser bem rápido aqui nessa noite, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui porque Deus, Ele quer te separar você para um propósito com Ele. Amém? Deus, Ele quer te separar só para Ele. Deus, Ele não quer dividir você com ninguém. Deus te quer por inteiro. Amém? Deus, Ele te quer por inteiro. Abra a tua palavra aí, no livro de Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia. Nós estamos falando de uma campanha de santificação. E como a pastora Marta falou, sem santificação ninguém verá a Deus. Então é tempo de nós santificarmos a nossa vida. Todos encontraram? 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que desde aqueles dias a arca ficou em Queriate e tantos dias, Queriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os asteroides, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os asteroides, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante ao Senhor, e juraram aquele dia, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Vamos ler o versículo 7. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. A palavra de Deus que nós lemos aqui nessa noite, no livro do profeta Samuel, no capítulo 1, versículo 7, está nos contando a história do povo de Israel, a situação em que Israel estava se encontrando naqueles dias. A Bíblia está dizendo que está falando da arca, está falando da presença de Deus, que agora já não estava mais no meio do povo de Israel. Esta era a razão porque o povo estava orando a Deus, buscando ao Senhor, pela arca de Deus, pela presença que já não estava mais no meio do povo de Israel. Mas para que nós entendamos mais sobre esta palavra, nós precisamos voltar lá no capítulo 4, neste mesmo livro de Samuel, quando a palavra de Deus disse que os filhos de Eli, Ofni e Finéias,
E um dia que eles foram para a batalha, para pelejar contra os filisteus, a Bíblia diz que eles entraram na batalha, mas começaram a perder a batalha. Mas eles tinham a certeza que quando a arca de Deus, ela estava no meio do povo de Israel, a vitória era garantida. O povo estava perdendo a batalha, então eles disseram: vamos buscar a arca do Senhor, então nós venceremos a peleja. E assim sucedeu. A Bíblia diz então que trouxeram a arca do Senhor, aleluias, e os sacerdotes e os levitas foram na frente da peleja, e aleluias, e eles tinham nos seus corações que eles venceria aquela batalha. Mas aquele dia foi um dia terrível, foi um dia tenebroso, porque Israel aquele dia voltou envergonhado para casa. Israel aquele dia voltou para casa, aleluia, com a vitória, deixou de ganhar, e aleluia, e voltou para casa com uma derrota. E algo me chama a atenção, que todos nós sabemos que lá no deserto, Deus, ele mandou que Moisés fizesse a arca, e colocasse dentro dela o maná, o livro, e colocou lá dentro a vara de Arão. Dentro daquela arca estava a presença de Deus. Aonde a arca do Senhor chegava, os inimigos tinham que retirar, porque Deus ia na frente e dava vitória para o povo. Mas naquele dia Israel foi envergonhado. Israel não conseguiu vencer a batalha, porque ali Deus já não estava mais com Israel. Deus já não estava mais, aleluia, batalhando no meio, porque havia pecado na casa de Eli. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes também no templo, profanaram o templo do Senhor. E por essa razão Israel aqui, a arca de Deus, ela é levada de Israel. E a partir daquele momento, Israel agora se torna escravo do povo filisteu. Algo que me chama a atenção na nossa vida, que nós temos que cuidar muito da nossa vida. Se a presença de Deus for embora, a nossa vida está acabada. Se a presença de Deus sair da nossa vida, nós não conseguimos ganhar batalha. Se o Espírito Santo de Deus, ele não estiver verdadeiramente na nossa vida, nós não conseguimos, aleluia, nos manter de pé. Porque se Deus verdadeiramente não estiver conosco na batalha, nós não há força para que nós lutamos contra o nosso inimigo. Aleluia. E a palavra que nesta noite que Deus me deu, a Bíblia está dizendo lá no capítulo 7, no versículo 2, que o povo ali estava orando, e já tinha passado-se 20 anos, que o povo estava clamando pela arca do Senhor, pela presença de Deus que foi levada do meio do povo. E algo me chamou a atenção quando eu li, 20 anos se passaram, o povo orando, e algo me chamou a atenção. Por que que o Senhor não trouxe de novo a arca para o meio do povo? Por que que Deus não trouxe a arca novamente, a presença de Deus não voltou novamente para habitar no meio do povo? Uma coisa que eu aprendo, não era falta de oração, não era falta de clamor, não era falta de buscar ao Senhor, mas não adianta nós orarmos, não adianta nós buscar a face de Deus, enquanto a nossa vida, ela está errada diante de Deus. Não adianta nós orarmos, não adianta a gente orar com a cabeça destampada, se a presença de Deus não estiver sobre a nossa vida, não adianta nós orar. Era isso que estava acontecendo com Israel, porque Israel, ele queria de volta a presença, queria de novo Deus no meio deles, mas não queria tirar aquilo que estava no meio deles, que impedia a presença de Deus voltasse para o meio do povo. E quantas pessoas que até ora, busca Deus, mas não tem resposta do Senhor. Quantas pessoas que até jejuma, faz propósito com Deus, mas não vê nada acontecer. Essa noite Deus, ele nos trouxe aqui, sabe para quê? Para nós refletirmos na nossa vida.
Não adianta você orar, não adianta você clamar a Deus, se você está vivendo uma vida errada diante de Deus. Não adianta você orar. Deus, Ele não vai te ouvir. E muitas vezes nós queremos que Deus, Ele faz algo na nossa vida, mas nós não queremos mudar a nossa atitude diante de Deus. Nós queremos que Deus, Ele haja ao nosso favor, mas nós não queremos tirar aquilo que impede a presença verdadeiramente habitar em nós. O que tem impedido a presença de Deus na sua vida? Você tem clamado ao Senhor, e talvez não tenha obtido resposta do Senhor. Você tem buscado ao Senhor, talvez, pelas madrugadas, você tem buscado o Senhor constantemente, e você não vê nenhuma ação do Senhor na tua vida. Mas Jesus nessa noite, Ele está falando para você, repare a tua vida, como é que você tem caminhado diante dEle, como é que você tem procedido diante do Senhor. Se você tem andado, não tem andado de acordo com a vida que Deus tem para você, nesta noite Deus te convida a mudar as suas atitudes, Deus te convida a mudar as tuas vestes, Deus nessa noite Ele te chama a santificação, porque esse é o tema dessa campanha, santificai-vos, porque amanhã, aleluia, eu falei, maravilha no meio de vós. E é assim que nós estamos agindo muitas vezes. Nós queremos que Deus, Ele cura, que Ele liberta, que Deus faz tantas coisas no nosso meio, mas o que é preciso nós fazer, nós não fazemos. Santificar a nossa vida por completo a Deus. Queremos viver para Deus pelas metades. Era isso que Israel estava vivendo. Ele chamava Deus, mas lá dentro da casa de cada um, no coração de cada um, o coração estava dividido. Buscava o Senhor só com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E quantas vezes nós não fazemos isso? E quantas vezes nós buscamos a Deus com nossos lábios, mas o nosso coração está bem distante de Deus? Eu não estou aqui para exortar ninguém, porque muitas vezes a gente ministra a palavra e eles falam que a gente está batendo na igreja. Se Deus está falando com você, não sou eu, é a palavra dele. E antes de Deus falar com você, Ele fala comigo também. Eu não sou melhor do que ninguém que está embaixo. Deus está nos chamando para um tempo novo. Muitas vezes nós já achamos que nós já estamos na posição que Deus quer para a nossa vida, e quando Deus está querendo mais de nós, e quando Deus está pedindo mais de nós, às vezes a gente calga um nível diante de Deus, ou diante talvez da sociedade, e já achamos que nós estamos ok, que nós não precisamos mais mudar a nossa vida, as nossas atitudes. Quando nós crescemos talvez um patamar diante do Senhor, tem pessoas que acham que ele não precisa mudar, que a vida dele agora já está por completa. Pelo contrário, a maneira que Deus nos levanta, aí que nós temos que mudar mesmo as nossas atitudes, é aí mesmo que nós temos que santificar a nossa vida. A partir daquele momento, você passa a ser observado, não só na terra, mas para o céu também, que te olha você a todo tempo. Todo tempo. Não só a terra, mas o céu te contempla 24 horas. O céu te vê 24 horas. Talvez você vá em algum lugar e pensa, ninguém está me vendo, mas o Deus está te vendo. Quantas pessoas que faz muitas coisas e acham que Deus não está vendo, que o homem não está vendo, mas Deus está vendo. Aonde você coloca a planta dos teus pés, Deus está te vendo. A palavra do Senhor disse então, aleluias, algo lindo. O povo está clamando, mas não tem resultado. Aí Deus toca no coração do profeta Samuel, homem de Deus. Samuel, a casa de Samuel era em Ramá, mas aqui ele está lá em Mispa. Deus toca no coração e fala, Samuel, vai lá em Mispa. Eu quero acreditar que quando o povo que estava lá viu Samuel, deve ter alegrado no coração e deve ter pensado, agora chegou a nossa resposta. Samuel vai orar por nós. Samuel vai clamar a Deus, porque ele é homem de Deus, e quando ele clama, o céu abre. Mas pelo contrário, quando Samuel chegou lá, no meio da congregação, ele diz, olha, eu tenho uma resposta para vocês. E eles devem ter pensado, Samuel vai orar mesmo.
E Samuel falou assim: vocês querem ter a vitória? Você quer ter a presença novamente? Tire de meio de vós tudo aquilo que impede a presença do vosso Deus habitar verdadeiramente na vossa vida. Samuel exorta o povo naquele dia a se arrepender da vida que ele estava vivendo diante do Senhor, porque havia no meio do povo de Israel um povo que conhecia Deus, que tinha presenciado, que sabia quem era o Deus de Israel, mas tinha dentro das suas casas ídolos, tinha deuses estranhos, Asterote, Balaíns, tudo havia no meio do povo de Israel. Essa era a razão porque Israel estava perecendo nas mãos dos filisteus. Esta era a razão a qual Israel, aleluias, constantemente era saqueada pelo inimigo. E muitas vezes nós não entendemos por que nós perdemos batalha, porque muitas vezes a nossa casa está caindo. Essa noite você refletir a sua vida. Como está a sua vida? Como está a tua casa? Repare o teu altar nessa noite. Se a tua vida não está indo, se a tua vida não está indo bem, tem algo errado com você. Eu não estou falando de prova, porque quando nós vamos buscar a Deus, Deus vai nos provar mesmo. É impossível alguém vir para Jesus e Jesus não nos provar, porque Deus tem que provar o nosso caráter. Deus tem que mudar a nossa vida, para ver verdadeiramente o que está dentro do nosso coração, se verdadeiramente nós aceitamos a Ele mesmo, ou se nós só estamos com oba-oba. Porque se Deus provar muitos corações, Deus não vai achar nada lá dentro. Tem muitos corações que estão vazios, sem a presença do Espírito Santo. Tem muitos corações que o lugar onde que estaria o Espírito Santo, tem outras coisas ocupando o seu coração. O lugar onde a glória tinha que estar habitando, ali está habitando as coisas que desagradam ao Senhor. Deus te quer por completo. Jesus, Ele te quer por inteiro. Ele não te quer pela metade. Pela metade Jesus não te quer. Pela metade Ele abre mão de você. Pela metade Jesus abre mão de nós. Era essa a razão que o povo de Israel estava sendo roubado. Deus, Ele nos ama. Está mais fácil Deus ouvir a oração de um pecador quando busca Deus, do que Deus ouvir a oração de alguém que já conheceu o Senhor e desviou dos caminhos dele e quer andar de qualquer maneira diante do Senhor. Está mais fácil Deus ouvir a oração de uma prostituta, de um ladrão, ou do que ouvir a oração de alguém que sabe quem é Deus e está vivendo uma vida errada. Era por isso que Deus não estava ouvindo o povo de Israel, porque ele sabia quem era Deus. O povo conhecia bem quem era o Senhor, mas não queria tirar aquilo que estava no meio deles, e por essa razão Deus não nos ouvia. E o tempo se passou. 20 anos não é 20 dias. Já pensou você clamando 20 anos e não obtendo nenhuma resposta de Deus, nenhuma palavra, nada vindo da parte do Senhor? E o povo tinha um coração tão duro, tão obstinado, estava tão cego, porque quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós estamos caminhando com Cristo e nós largamos o caminho do Senhor, a Bíblia, o Senhor disse: se o inimigo sair e andar por lugares áridos e não achando lugar, e achar a casa vazia, adornada, ele volta e entra e traz mais 7. E a situação daquele homem é pior do que a primeira. Quando nós saímos da presença do Senhor, o inimigo, ele nos amarra de tal maneira, porque ele vem para nos matar. Porque uma vez que você conheceu a Cristo, mesmo você fora dos caminhos, você vai saber quem é Cristo, e um dia você pode voltar para cá. Quando nós não conhecemos a Ele, Ele não importa muito conosco, porque Ele sabe que nós estamos perdidos. Mas quando nós conhecemos ao Senhor e desviamos, Ele volta e vem com a força toda para tentar nos matar. E era isso que acontecia com Israel. Quando Israel estava andando em retidão com o Senhor, Deus dava vitória, Deus fazia maravilhas,
Deus bradava no meio daquele povo. Mas quando ele saía do caminho do Senhor, Deus permitia que os inimigos viessem e oprimia eles. Porque Deus, Ele não suporta nos dividir com ninguém. É por essa razão é que Deus permite que o adversário muitas vezes nos oprime. Porque nós sabemos quem é o Senhor. Mas nós, em vez de buscar a Ele, nós vamos buscar aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia diz que Deus não tem culpado por inocente. Quem é culpado é culpado. Uma vez que você conheceu a Cristo, acabou. Todos nós que estamos aqui sabemos quem é Jesus. Quem não sabe quem é Jesus aqui, levanta a mão. Tem alguém que não sabe quem é Jesus? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Jesus é o Salvador, que Ele é o Criador. Todos nós sabemos. Se eu sair da presença do Senhor hoje, eu saio sabendo que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas vai caber a mim sair ou não, permanecer ou não, ter uma vida reta ou não. Porque Deus, Ele não vai nos obrigar a servir a Ele. Não, nós temos que servir a Deus com liberdade, com alegria. É com alegria. Deus, Ele não vai te pegar você à força. Deus não faz isso com ninguém. Isso é papel de Satanás. Satanás faz isso. Ele vem, entra na casa, rebenta com tudo. Mas Deus não. Deus, Ele é educado. Se você abrir a porta, Ele entra. Se você chamar, Ele vem. Ele é assim. Se você desviar do caminho dele, não que Ele vira as costas para você, mas Ele fica te observando. Ele deixa você ir. É tua decisão. Andar no caminho reto ou não. Jesus, Ele não vai nos impedir de ir embora para o mundo. Qualquer um de nós aqui podemos sair hoje e entrar no boteco ali da esquina e tomar todas. Podemos ir em qualquer lugar que nós quisermos. E Jesus não vai impedir que nós fazemos isso. Podemos pegar as coisas mais abomináveis que tem nessa terra e colocar dentro da nossa casa. Jesus não vai importar. Ele não vai importar. Só que a consequência do pecado vem. A consequência daquilo que você faz vem. O que você planta hoje, você colhe amanhã. Você santifica hoje para viver uma vida de glória amanhã com o Senhor. Nós santificamos hoje para, se nós morrermos, nós irmos para o céu, é dar a vida eterna. É para isso que nós santificamos a nossa vida. Porque se não fosse para isso, não tinha razão para nós estarmos na presença de Jesus. Se não tivesse razão para santificar a nossa vida, Jesus, Ele não tinha morrido na cruz do Calvário. Se não fosse para nos redimir do nosso pecado, Cristo não teria vindo ao mundo. Ele não tinha derramado o seu sangue, não tinha padecido afrontas, não tinha levado uma coroa de espinho na cabeça, 40 chicotadas. Ele não tinha levado nada disso e nem uma cruz pesada. Aleluias, naquele caminho, não. Jesus não precisava disso. Ele fez isso foi para a nossa vida, porque eu e você sim precisamos de Deus. Nós sim precisamos do Senhor. Ele nos ama, mas quem precisa dele é nós. Ele nos ama, mas quem precisa dele é nós. Deus, Ele compadece daqueles que buscam Ele. Deus, Ele trabalha no favor daqueles que caminham com Ele. Deus ama todo este mundo. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito, para aquele que todo crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Amor verdadeiro, amor profundo. E nós devemos amar ao Senhor. Nós devemos amar a Deus, porque Ele é digno do nosso amor. Ele é digno do nosso amor. Temos que separar a nossa vida assim para Deus. Imagine se você nascesse. Uns tempos desses eu estava falando com meu irmão. Já pensou se você nascesse hoje? Se você nascesse hoje e sabesse que existe um Deus todo poderoso que criou os céus e a terra. Só que você não poderia ter parte dele. O povo de Israel tinha esse privilégio, porque Deus veio para aquela nação e escolheu eles. Só que o povo vizinho, Deus não tinha parte com aquele povo. Deus escolheu Israel. Agora imagine se você tivesse nascido nesse tempo,
e até querer aceitar Jesus, e você não pudesse, ele falou, não, eu não quero você, eu quero Israel. E hoje não. Jesus morreu, ele abriu o caminho para todo mundo que quer. É todas as nações, é toda língua, dependendo de cor, de raça. Ele morreu para todo mundo de uma só vez. Redimiu o pecado do mundo inteiro. Hoje não tem mais acepção. É quem quiser, vem, beba de graça da água da vida. É só quem quiser vir beber. Só que para beber desta água da vida, para continuar alimentando o rio da vida, tem que ter uma vida separada com o Senhor. Para beber da água de Cristo, nós temos que andar numa vida reta com Deus, porque Deus não suporta dividir a nossa vida com ninguém. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme de nós. O Espírito que habita em nós, ele tem ciúme de nós. É por essa razão que Deus, aleluias, quando o homem começa a buscar o caminho errado, o Espírito Santo simplesmente se afasta, porque ele é puro, e ele não habita em templo que está imundo. Ele simplesmente vai embora, se afasta. E quando nós santificamos ele, nós aproximamos dele, e ele se achega a nós. Quando nós achegamos a Deus, ele se achega a nós. Mas quando nós buscamos o caminho errado, ele se distancia de nós. Deus se afasta de nós, porque ele é puro, ele é santo demais. Às vezes nós falamos que Deus é santo, mas nós não conseguimos entender verdadeiramente a santidade de Deus. Deus é tão santo, tão santo. Se Deus entrar no inferno, lá no inferno, o lugar onde Deus estiver, fica santo. Não existe escuridão. Aonde Deus entrar, o lugar se torna luz. Por aí você tira. O inferno é um lugar imundo, um lugar podre. Mas se Jesus for lá, aquele lugar se torna limpo. Agora você imagina a santidade de Deus. Será que Deus é puro? E muitas vezes nós não queremos verdadeiramente mudar as nossas vestes. Nós viemos para Cristo, mas queremos continuar no nosso mesmo caminhar, no mesmo falar, no mesmo agir, no mesmo proceder. Mas é tempo e hora de nós mudarmos as nossas vestes. Eu tenho achado tremendo as campanhas que Deus, Ele tem levantado neste lugar. Porque Deus quer levar a igreja para o céu. Independente de nos abençoar nessa terra, Cristo, Ele quer te levar para morar com Ele. A bênção na nossa vida vai ser uma consequência daquilo que o caminho que nós traçamos com o Senhor. Bênção na nossa vida é consequência daquilo que nós fazemos diante do Senhor no dia a dia. Aleluia. A Bíblia diz que assim o povo de Israel fez naquele dia. Eles tiraram tudo o que estava no meio deles. Mas naquele momento, escuta isso aqui, porque eu sei que Deus vai fazer algo na vida de muita pessoa aqui hoje. Eu sei que Deus não te trouxe em vão aqui. Naquele dia eles tiraram tudo. A Bíblia diz então, naquele momento os filisteus ficaram sabendo. Eu já estou terminando. Ficaram sabendo que Israel estava reunida lá em Mispa. E a palavra do Senhor disse então que o povo, os filisteus, eles subiram para contra-atacar contra Israel. E a palavra do Senhor nos disse que o povo temeu de grande maneira, que disse Samuel: ore a você, a Deus por nós. Chame você a presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas ficam tão distantes de Deus, que recebe o perdão do Senhor, mas ainda continua vivendo ainda como se estivesse debaixo do jugo de Satanás. Naquele momento que o povo tira tudo aquilo que estava impedindo a presença de Deus, Deus ele vem com o seu perdão. A Bíblia diz que naquele dia eles confessaram que tinha pecado ao Senhor, derramaram água diante do Senhor, e Deus perdoou a eles. Eu não sei a maneira que você entrou aqui nessa noite, mas Jesus ele está aqui para perdoar os seus pecados.
Ele está aqui para perdoar os seus pecados e te dar vestes novas. Ele está aqui nessa noite para segurar na sua mão novamente. Aleluia. A Bíblia diz então que Samuel, ele toma um cordeiro. Ele toma um cordeiro de peito, ainda mamando, e sacrifica ao Senhor, em sacrifício a Deus. E ele então vai orar ao Senhor, e a Bíblia diz então que o Senhor, ele dá ouvido à oração de Samuel naquele dia. A Bíblia diz que Deus, ele troveja. Deus trovejou naquele dia sobre o povo dos filisteus, soterrou aquela nação de tal maneira, a opressão de Satanás que estava vindo sobre a vida, sobre o povo naquele dia. Deus se levantou com mão forte, com braços poderosos naquele dia, e livrou o povo. Será que você entende isso nessa noite? Que Deus só quer que você se separe a sua vida, para Ele te dar vitória? Que da maneira que você está vivendo, é impossível de Ele trabalhar ao seu favor? Você entende isso nessa noite? Naquele dia Deus deu vitória para eles. A Bíblia diz que Samuel tomou uma pedra, edificou um altar ao Senhor e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus nessa noite quer que você edifique um altar a Ele, um altar de santidade, um altar de separação para o Senhor. Que a partir deste momento, eu não sei e não conheço a sua vida. Você que precisa mudar a sua vida, muda. Faça uma aliança com Deus hoje, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você não tenha força, mas Deus te dá força hoje. Se santifique, se separe, renuncie tudo, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Eu não sei o que a pastora quer fazer. Quer que o povo passe, pastora? Se levante. Aleluia. Glória a Deus.